Olá pessoal do nono ano, nesse bimestre iremos falar sobre a Ásia. E iremos começar falando da localização e a sua divisão. A Ásia possui 44 milhões de quilômetros quadrados e abriga 60% da população mundial. A Ásia é constituída por porções insulares. Quando eu falo isso, nós precisamos entender que a Ásia também é composta, no caso, por uma grande massa territorial e também por áreas, no caso, pequenas, que nós chamamos de ilhas. A maior parte do seu território localiza-se no hemisfério norte, como a Indonésia é cortada pela linha do Equador, uma pequena porção de suas terras estão situadas no hemisfério sul. O continente asiático caracteriza-se por abrigar algumas das menores nações do globo e, ao mesmo tempo, algumas das maiores e mais populosas. O Butão, por exemplo, é um pequeno país localizado na fronteira sudoeste da China, com aproximadamente 38 mil quilômetros quadrados e com pouco mais de 760 mil habitantes. Já a China tem uma área superior a 9 milhões de quilômetros quadrados e mais de 1,3 bilhões de habitantes, ou a maior população do planeta. Todas as vezes, quando falamos sobre a Ásia, a tendência do aluno é pensar sobre o Japão, Coreia, a Coreia do Sul, né? A China, propriamente dito, mas a Ásia não é somente esses países. A Ásia é um continente enorme, que vai, no caso do leste europeu, até as regiões, no caso do Oriente Médio, como o Líbano, a Turquia, a Síria, Israel, Paquistão, Afeganistão, né? Então é uma região muito ampla, tá? Então é importante nós termos essa compreensão. E falando no caso da Rússia, o Estreito de Bering, ele fica bem localizado entre a Ásia e a América do Norte. Tem 85 quilômetros de largura e tem uma profundidade que varia de 30 metros a 50 metros de profundidade. Em 1867, a Rússia vendeu para os Estados Unidos o Alasca, parte asiática, que integra a parte, no caso, do Estreito de Bering. Os dois países realizaram estudos para a construção de uma ponte sobre o mar, ligando os dois continentes. Entretanto, as temperaturas mais baixas da região, que chegam até 50 graus negativos, quase durante todo o ano, a fúria das águas do mar na região e o movimento de imensos icebergs dificultam a execução do projeto. O interesse da Rússia e dos Estados Unidos em construir vias de acesso àquela região, como ferrovias, deve-se ao desejo de ambos explorar as riquezas minerais que estão debaixo das grossas camadas de gelo da região, incluindo o petróleo. Vamos falar agora das bases físicas. Entre as bases físicas do continente asiático, podemos destacar as cordilheiras do Himalaia. E entre as cordilheiras do Himalaia, encontramos o Monte Everest, que possui 8.850 metros, né, de altitude. Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o Everest é a montanha, né, ou o monte mais alto da região do globo terrestre, né? Então, a nossa complexidade de compreensão aí sobre o Monte Everest, que aparece muito nos filmes, é de que esta montanha, ela continua se elevando. É um mistério, né? Já que o planeta está em movimento, né? As placas tectônicas sempre em movimento, provoca, então, uma elevação, no caso, no Monte Everest. O continente asiático também abriga em seu território as mais profundas depressões do planeta. Podemos destacar aí o Mar Morto, que é uma depressão com cerca de 307 metros abaixo do nível do mar. Ele é chamado assim porque a sua salinidade é 10 vezes superior à dos oceanos. E, na verdade, o Mar Morto é um lago salgado, que tem 80 quilômetros de extensão e separa Israel da Jordânia. Conta uma história, os hebreus, né, registraram essa história, de que a região do Mar Morto, antes existiam ali naquela região duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra.
né? E essas cidades foram destruídas por um poder divino, devido, no caso, às impiedades que aconteciam, no caso, dentro daquela cidade. Uma família foi poupada daquela cidade por uma ação também divina, que retirou essa família para não participar daquela destruição de bolas de fogo que caíam do céu para exterminar toda aquela população. Entre essa família, a mãe, né, dessa família olhou para trás, não deveriam ter olhado, e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Conta então a história hebraica de que, ao olhar para trás e virar uma estátua de sal, diz que durante, no caso, um período, no caso de tempo, aquela região que foi devastada pelo fogo divino se transformou num grande lago. E esse lago, no caso, se tornou, no caso, 10 vezes mais salgados do que as águas do mar. Não existe vida alguma que possa sobreviver àquela região ali. Tal o grau de salinidade que, se você mergulhar, no caso, nas águas do Mar Morto, você vai boiar, né? E alguns achados arqueológicos no fundo desse grande Mar Morto nos dá a compreensão de que, de fato, existiram, no caso, nos tempos passados, 2 cidades ali que possivelmente possam ter sido Sodoma e Gomorra. Com esse fim dessa história, eu quero também me despedir de vocês, desejando que Deus abençoe vocês e a família de vocês, e até a próxima aula.